Olá, muito bom dia, estamos ao vivo para mais uma live que acontece toda quarta-feira, todo sábado aqui nesse canal. E gente, fiz os stories ali avisando para vocês que tinha atrasado um pouquinho que eu tô na rua. Olha só, tô aqui no prédio que eu construí, acho que eu não sei se eu vou conseguir inverter, consigo? Vamos ver, consigo, aqui ó, só mostrar para vocês quanto o pessoal entra. Aqui ó, esse prédio aqui eu construí já tem alguns anos, tem apartamento aqui de locação, Airbnb, enfim. Aí desocuparam ontem, locação direta, e hoje estamos aqui dando aquele trato no apartamento, por isso que a gente demorou um pouquinho. Mas aqui ó, mostrar para vocês como essa cidade é grande, tá? Às vezes o pessoal fala, eu trabalho numa cidade muito pequena, né? Poxa, ó São Roque, vai dali, passou ó, pra cima ali é tudo mato, e pra lá acabou a cidade, tá bom? Claro, tem uns bairros assim mais afastadinhos, mas olha essa cidade pequena, cara, e a gente trabalha, graças a Deus, trabalha bem, tá? E eu até tava comentando, mostrava o escritório aqui, ó, tem gente, aqui ó, vamos lá, aqui tô no prédio, esse casarão rosa aqui, acho que eu não vou conseguir dar zoom, consegui, ó, é meu escritório, ó, simprão, mas é um lugar que a gente se esconde, que a gente fica, tá? Sem muita... mas importante que a gente está aí, graças a Deus, fazendo um trabalho bem legal em todo o Brasil de regularização de imóveis, legal? Pessoal, e o tema da nossa live hoje, que eu quero trazer aqui para vocês, é sobre parcelamento de solo, tá bom? Antes disso, meu nome é Igor Bretz, eu sou arquiteto, especialista em regularização de imóveis, e eu tenho um treinamento onde eu ensino arquitetos e engenheiros a faturarem mais de R$10 mil sem criação de projetos ou obras, que são geralmente as dores de cabeça que nós arquitetos e engenheiros passamos, não é mesmo? E aí a gente consegue fazer um trabalho com regularização de imóveis muito bacana, tem muita demanda, são poucos profissionais que entendem de fato do assunto, então a gente está aqui com toda a carinho mesmo do mundo para levar a informação a vocês. E é isso, legal, gente? E aí, como eu tinha comentado, a gente vai falar sobre parcelamento de solo, legal? Por que parcelamento de solo, Igor? Por que você está trazendo esse tema? Eu até postei ali nos stories antes falando do tema da live, porque é uma pergunta que eu recebi essa semana e achei muito pertinente, tá? Por quê? Ali a gente tinha identificado um erro pela prefeitura, né? Muitas vezes as pessoas acham que prefeitura não erra também, tá? Mas prefeitura, ela é composta por pessoas e as pessoas erram, tá? E aí, assim, claro que todo o processo que a gente vê, a gente tem todo o cuidado do mundo de falar que nosso trabalho é técnico. A gente trabalha em cima de documentação, entender qual é a situação do imóvel hoje da pessoa, entender o que é a situação pretendida, o que é o imóvel regularizado, o que é a situação onde eu quero chegar. E para você fazer esse caminho de onde eu estou para onde eu quero chegar, a gente tem um GPS da regularização imobiliária que a gente consegue basicamente resolver qualquer assunto, claro, de uma forma mais abrangente, de regularização de imóveis. E aí dentro de cada processo vai ter suas particularidades. E faz parte, gente, mas não é um bicho de sete cabeças, é um trabalho muito bom para se fazer, legal? Bom, vamos lá. Mandaram assim para mim. Igor, olha só a pergunta. Não exatamente com essas palavras, mas mandaram para mim. Parcelamento de solo aprovado pela prefeitura com área mínima ao permitido, tá? Pela lei federal lá 6766 de 79, que é a lei de parcelamento de solo, que fala sobre desmembramento, loteamentos, tá? E aí deu BO lá no registro de imóveis porque não registrou. E aí como que não registrou? Falaram que era porque não estava obedecendo a legislação. E aí como que regulariza? Aí até tinha colocado, uso capião resolve? Sim, tá, uso capião, já respondendo a pergunta, vai resolver esse caso sim, tá bom? Mas quando eu falo para vocês de parcelamento de solo, gente, a gente tem a diferença entre alguns tipos que eu vou chamar de multifamiliares, tá? Que é condomínio de lotes e o loteamento, tá? Então vamos lá, são três coisas totalmente diferentes. A lei 4591 4591 de 64 é a lei que fala sobre condomínio, tá? Que, claro, não é parcelamento de solo condomínio. O condomínio ele é feito em cima de um único lote. Esse condomínio aqui que eu estou fazendo, ó, vamos lá, aqui ó, eu tenho, vamos ver se dá para mostrar. Vamos virar aqui a câmera. É mais enrolado mesmo, né, Igor? Vamos lá.
aqui ó, eu tenho um terreno. Ali eu posso ter um quintal privativo 1, quintal privativo 2, tá? Ali na frente um quintalzinho de outro apartamento. E aí assim, só que isso tudo são áreas privativas que eu estou mostrando para vocês. São áreas que são vinculadas ao apartamento. Mas quando a gente fala da caixa de escadas, aqui da área de lazer, de onde eu estou filmando aqui em cima, ó, para vocês, tem espacinho aqui da churrasqueira e tal, ela é uma área comum, mas tudo isso fica em cima de um único lote, com um único documento, beleza? Básico, tá bom? É muito fácil você enxergar a figura do condomínio, ou condomínio edilício nesse caso, tá? Que a gente chama, que é o nome correto, condomínio edilício, quando a gente fala em prédio de apartamentos. Mas existem também os condomínios de casas. E aí os condomínios de casas, eles têm a mesmíssima característica do que um condomínio de apartamento. Onde, no documento desse imóvel, tá? E aqui a gente fala sobre documentação imobiliária nesse canal. Então, na documentação dessa casa de condomínio, que você vai lá, normalmente você vê um monte de casinha igual. Igor, condomínio precisa ser as casas todas iguais? Não, de jeito nenhum. Você pode ter lá um condomínio que chama Via Mundi, e aí você tem uma casa estilo japonês, outra casa estilo alemão, outra casa estilo, sei lá, sabe? E aí você pode ter também, sem problema nenhum. Mas o condomínio, ele nasce pronto. O condomínio, ele nasce de um jeito que ele fala que tem a característica da impessoalidade, que você não pode alterar. Por quê? Ele é composto por uma área privativa e composto por uma área comum. Olha, achei uma sombrinha boa aqui. Vamos ficar aqui, tá? Ele é composto por uma área privativa, que é o quê? Geralmente, o apartamento, da porta do apartamento para dentro, e as áreas comuns, que é portaria, área de lazer e tudo mais. E num condomínio de casas também, a porta para dentro, pode ser que eu tenha um quintal ali em volta daquela casa, que também é de uso privativo, e eu tenho a área comum, que é a área do arruamento, da portaria, da piscina, de toda a área de lazer, enfim. Essa somatória de área privativa e área comum, ela compõe na documentação o que a gente chama de fração ideal, tá? Então existe uma fração que fala que você tem lá 50 e tantos metros de apartamento, mais 30 e tantos metros de área comum, que compõe 80 metros de área total, tá? Então entra a divisão da área comum entre todas as unidades, para você poder encontrar, você vai encontrar exatamente isso em um documento de condomínio, que ele é regido pela Lei 4591, beleza? Aí vamos lá, só pra gente entender por que eu tô falando de condomínio, se o negócio era parcelamento de solo, que é outra lei. Porque o pessoal confunde, tá? E aí, qual que era o maior erro? Até 2017, na verdade, que é a lei, a gente não tinha juridicamente, tá, a figura do condomínio fechado. Igor, como assim não tem condomínio fechado? Não, o que existia era loteamento fechado. Falei errado. Não existia loteamento fechado. Condomínio, sim, do portão da portaria para dentro, é tudo uma área particular, então ali, sim, a gente deve... ali você é área particular, só entra quem for autorizado e boa, é isso. O loteamento, não existia até então a figura do loteamento fechado. Por quê? Lá na Lei 6766 de 79, que fala sobre parcelamento de solo, que é o tema central aqui dessa live, ela fala pra gente que todo lote faz frente para via pública. Igor, como assim? Eu fui lá num lugar que lá tem, no Alphaville, que acho que todo mundo conhece. Fui num Alphaville, então não é condomínio que o pessoal chama? Não, não é. Alphaville é loteamento e é diferente. Então eu falei, é outra lei, outra regra, muda tudo. Ali, o loteamento, que ele é regido pela 6766 de 79, o que é a característica dele? Todo lote faz frente para uma via pública. Então, claro que assim, eu tenho que ser muito xarope da cabeça para ir lá e ficar batendo boca com o porteiro, porque o coitado, às vezes ele está lá sem instrução, sem orientação, e falam para ele assim, olha, só entra aqui com autorização de morador. Mas você, justamente por ter ali os lotes de frente para uma via pública, é via pública. Qualquer pessoa teria o direito ao acesso.
Se você for muito cri-cri, muito xarope, chama a polícia, fala, não, ali é área pública, eu quero dar uma volta ali no lago e tal. Via de regra, eles não poderiam, pelo menos, impedir o seu acesso, tá? Aí eu sempre brinco que eu falo o seguinte, brinco sério, né? Você fala assim, aonde você vai? Vai na casa de alguém? Não, só vou dar uma volta ali no lago. Não, mas você não vai na casa de ninguém? Não pode. Não, posso entrar e tudo. Se o cara te deixar entrar, o segurança do loteamento, com certeza ele também vai sentir uma vontade de dar uma volta, por coincidência, lá no lago junto contigo, tá? Porque você está numa via pública, mas o segurança também está numa via pública, legal? E aí, paciência, tá bom? Mas você não teria essa condição de você segurar, impedir ninguém de entrar, tá bom? Juridicamente, tá? Se a pessoa for bater o pé, e aí a gente sabe que na prática não é muito assim. Mas o que acontece do loteamento também, gente? O loteamento, só pra gente explicar, o que é... Tá, vamos continuar aqui. A gente não scripta a live e aí vai desse jeitão mesmo, tá bom? Mas participa, manda a tua pergunta aí que vai ser um grande prazer a interação de vocês. E aí o que acontece? O loteamento, ele, por ser frente para via pública, não existe a figura do loteamento fechado. Como assim, Igor? Mas e a portaria lá do Alphaville? Não é um loteamento fechado. Ali dentro é via pública. Qualquer pessoa tem direito a acesso. Igor, mas e a portaria? Lá tem a portaria, me seguraram de entrar. Então, beleza. O que existe, tá? Ali é um loteamento como loteamento qualquer. E desse loteamento, a gente... Vamos lá, só organizando a ideia aqui. Ali é um loteamento e o que existe é uma permissão, uma concessão da prefeitura para controles de acesso dentro daquele espaço. Legal? E aí então assim, não pode impedir, ele pode até tomar nota para saber quem que está entrando ali, quem está saindo, como uma forma de inibir, tá bom? Qual que é o outro galho que dava muito em loteamento? O loteamento, justamente por ser de frente para uma via pública, muitos casos... tinha algum xarope da cabeça que falava assim, não vou entrar com a contribuição, não vou entrar no rateio aí para pagar a taxa de administração, porque está muito caro e tal. Tudo bem, o cara tá lá, ele vai ser muito mal visto lá pelos vizinhos, mas não tem lei que obrigue o cara a fazer a contribuição do loteamento, porque ele está ali de frente para uma via pública. Poxa, o cara ele está sendo beneficiado ali por algum controle, por inibir, questão de segurança e tudo mais? Tá, mas isso daí é uma discussão que dá pano para manga, legal? Num condomínio, se a pessoa deve, deveu, fião, o condomínio ele tem o direito de executar essa dívida. Tá? Se você não pagar, o apartamento ele vai, ou tua casa, ela vai, inclusive, a leilão para pagamento da dívida. Tá bom? O loteamento já não é bem assim, tá bom? Pelo menos não para dívida da associação de moradores. Aí vamos lá. Então eu falei que o condomínio nasce pronto, eu tenho uma fração ideal que é composto por uma área privativa e uma área comum. No loteamento é um lote. É um lote como qualquer lote. E aí eu faço ali aquilo que eu bem quiser ali dentro. Entendeu? Eu faço aquilo que eu bem quiser. Claro que existem, tá? Faz o que bem quiser. Não é assim, o lote é meu, eu faço o que eu quero, não. Existem regras específicas do zoneamento, dos índices construtivos, taxa de ocupação, recuo, coeficiente de aproveitamento. Algumas cidades pedem índice de elevação, enfim, muitas regras, às vezes tem. Tem que ter pelo menos uma vaga de garagem para cada unidade. Se é condomínio, tem que ter 6 metros quadrados de área de lazer para cada unidade. E aí vai depender de cada lugar, tá bom? Mas você pode fazer o que você bem quiser, porque você tem um lote, a documentação, como que fica? A documentação inicialmente do lote, um lote com 300 metros quadrados, medindo 10 de frente por 30 metros de profundidade, tal, confrontando assim, assado, compondo 300 metros quadrados. Maravilha! Aí você vai construir, seguindo os índices construtivos, aprovar um projeto e tudo mais, e vai fazer, por final, a averbação dessa construção. Maravilha. Tá bom, Igor, mas por que você está falando isso do condomínio e loteamento que até agora eu não entendi nada? Você está falando e até agora não sei onde você quer chegar. Vamos lá. O que eu te falei que era o condomínio? Fração ideal composto por área privativa e área comum que compõem tantos por cento de fração daquele lote. Beleza? E aí, olha só. Se eu compro uma casa de condomínio, não loteamento,
E aí, eu quero ampliar, eu vou fazer uma área de lazer ali no fundo, vou fazer uma piscina, eu vou ampliar mais um quarto. Você simplesmente, via de regra, não pode fazer isso dentro de um condomínio. Não pode. Por isso que a gente fala, não está lá na lei, tá? Mas a gente fala que o condomínio ele tem uma característica da impessoalidade. Ué, Igor, como assim? Eu comprei uma casa, eu tenho um quintal, eu não posso fazer uma edícula, uma churrasqueira no fundo? Não. Por quê? Vê se faz sentido. A partir do momento que você aumenta a tua fração, a sua área de construção, você aumenta a tua fração ideal. E se você aumenta a tua fração ideal, adivinha o que acontece com os demais documentos dos vizinhos? Eles vão ter uma redução da fração ideal de cada, né, ali para cada unidade. Então vamos lá, fazer conta redonda aqui para ficar mais fácil. Você tem um condomínio com 10 casas, as 10 casas com 100 metros quadrados, então vai somar 1.000 metros quadrados. E cada as casas são idênticas, mesmo tanto de quintal, tudo direitinho. Então cada um tem 10% do todo, faz sentido. A partir do momento que eu aumentei em uma casa, que eu moro lá, mais 105, eu aumentei mais 100 metros, então eu não vou ter os meus 100 metros que compõem 10%. Eu dobrei a minha participação ali dentro desse negócio todo. E aí o que acontece? A área total que era de 100, agora de 1.000, agora vai ter 1.100, e desses 1.100 eu tenho lá 200. Aí quanto que vai ser a fração? Divide lá 200 por 1.100 que você vai achar qual que é a tua fração. E as outras casas? Tira a sua fração de 100% e divide por 9, que são as casas restantes que você vai achar. E aí vai ser menos de 10% dos outros, uma vez que a somatória, gente, o todo é 100%, tá bom? E então, é isso, tá bom? Vamos lá, vídeo pausado por conexão fraca. Faz parte, ao vivo, gente. Tá? Vamos passar para cá ver se melhora. E aí o que acontece? Eles pegaram duas coisas melhores, tanto do condomínio quanto do loteamento, fizeram a questão do condomínio de lote, onde o condomínio de lote você tem a seguinte característica: ali dentro é um condomínio, da porta para dentro é condomínio, só que o que vai entrar em comum, quando se fala em condomínio é comum, você tem uma área privativa que corresponde à tua cota de terreno. Então esse terreno de 10 por 30 que compõe 300 metros é a minha área privativa. Só que aquele arruamento, portaria, área de lazer e tudo mais que existe, ela vai entrar num rateio, então vai falar que eu tenho 70 metros de participação em todas essas casas lá, porque tem 700 metros de área comum e são 10 casas e 10 lotes, e aí eu vou então participar com 70%. Na minha matrícula vai vir da mesma forma. O Igor tem lá um terreno de área privativa de 300 metros, com tais características, mais 70 metros de área comum, totalizando 370 metros. Maravilha! E a construção? Aí a construção já fica liberada, porque a construção ela é chamada de acessório, tá, a esse terreno. Então você pode construir normalmente, você vai averbar normalmente, porque você não tem uma alteração de fração ideal. Você tem a questão de segurança, de impedir controle de acesso, você tem uma obrigatoriedade de condomínio, além de ficar um espaço mais organizado. Por que, Igor, mais organizado? Imagina a sua área comum, você tem um salão de festas aí de um loteamento. Ué, se o loteamento está construído, onde ele está construído? Se não é área privativa, é área pública. Vai estar construído em área pública, uma área que normalmente fica em nome da associação, e aí você começa a criar todas essas despesas, enfim, e aí um enrosco está feito, legal? Mas vamos lá, porque eu começo a viajar aqui nas respostas, eu não respondi ainda a pergunta do que me mandaram, tá? Falando o seguinte: Igor, foi aprovado um loteamento onde não seguia as medidas. Então vamos lá, pera lá, existe uma lei federal que ele fala pra gente o seguinte: lei federal, quando eu tô falando aqui de loteamento, é 6766 de 79, loteamento, tá? Essa lei federal, ela fala assim que eu tenho medida mínima para cada lote. Eu tenho medida mínima. Eu tenho 125 metros quadrados de área mínima e testada, que é a frente que o lote faz para a rua, de 5 metros. Então 5 de frente, 125 de área, metragem total. Beleza.
Ah, Igor, e se eu fizer... Poxa, mas aqui em casa são 300 metros o lote. É mais do que o dobro. Tudo bem. De repente, o que pode acontecer? A prefeitura da sua cidade, lá nesse planeamento, fala que no teu bairro o lote mínimo são de 300 metros quadrados. E boa, 300 metros não está respeitando a lei federal que fala que é o 125? Está. Então ela pode impedir. Agora, jamais a prefeitura pode passar por cima de uma lei federal. Jamais a prefeitura pode chegar e falar assim, eu aceito um lote com 80 metros quadrados. Para fazer no YouTube, fazer no Facebook, mas depois a gente dá um jeito de colocar lá, beleza? Vamos lá. Então, via de regra, a prefeitura não pode autorizar um desdobro com uma área de 80 metros quadrados, por exemplo. Por quê? Porque não segue a lei federal, a lei maior. Então, a prefeitura aprovou. Cagada, me perdoa a palavra, de quem aprovou. Não deveria ter aprovado. Igor, mas e aí, se aprovou, a pessoa construiu com loteamento, construiu tudo com projeto aprovado e tudo, seguindo direitinho aquelas regras. Vamos lá, o profissional que fez esse projeto do loteamento, o cara não está sabendo o que está fazendo, porque ele está fazendo um negócio lá que não é correto, tá? Então, sim, arquiteto e engenheiro tem que saber de legislação, tá? São poucas que a gente mexe ali no dia a dia com regularização de imóveis, mas a gente tem que saber. A prefeitura pode ter comido bola. Agora, como eu falei, a gente analisa documento, nosso trabalho é técnico, saber qual situação que eu estou e aonde eu quero chegar, e para isso a gente usa o nosso GPS, tá bom? Da regularização. Para qualquer situação, todo e qualquer cliente que entra no meu escritório, eu uso o mesmíssimo esquema para cada um deles, tá legal? O cliente me chama, vou fazer um processo na Receita Federal. Eu vou explicar para ele o processo completo, porque se ficar alguma brecha, alguma coisa e outra, a gente demonstra autoridade, enfim, tá bom? Aí o que acontece? Eu empolgo, né? Vamos lá. Aí o que acontece? A gente faz um loteamento de 80 metros quadrados e a prefeitura aprovou. Cagada do profissional, cagada da prefeitura e tudo mais. Mas a gente trabalha, é isso que eu estava falando, com documentação. Então, eu não vi o print desse documento, eu não recebi a descrição ali, a aprovação de nada. Então, primeira coisa, gente, claro que não tem como afirmar, precisar, até porque muitas vezes, tá? Não é que a gente tem sim a desconfiança, tá? E tem que ter esses 3 pés atrás quando a gente fala em documento, porque muitas vezes a pessoa não é nem por maldade, mas às vezes o cliente mesmo, ele vem pra gente trazendo uma informação que aquilo não corresponde com uma verdade. Mas o cara então está agindo de má fé? Não, às vezes o cara é leigo, às vezes o cara não tem conhecimento, e mesmo profissionais muitas vezes não têm conhecimento sobre essas regras, tá, da regularização de imóveis. Mas fato é, já foi feito. Se eu pudesse, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não tem aprovação. Ali certamente trata-se de um loteamento clandestino, não é nem um loteamento irregular, tá? Existe diferença no loteamento do irregular e do clandestino. Eu apostaria todas as minhas fichas que seria um loteamento clandestino se está nessa situação. E mesmo se for, gente, um loteamento clandestino, o cara pega uma área de terreno grande, imagina só a situação, pega uma área de terreno muito grande, a área lá vale 6 milhões de reais. E aí o que ele faz? Ele fala assim, bom, 6 milhões aqui, para quem que eu vou vender uma área de 6 milhões? É muito dinheiro, pelo menos para mim é, tá? E aí fala assim, eu tenho essa área aqui, vale 6 milhões, é difícil de vender, porque é um público muito específico. Quer saber? Eu vou picar isso aqui. E eu vou picar isso daqui e eu vou vender, aqui eu vou fazer aqui, sei lá, tá? Tô chutando. Vou fazer aqui 200 lotes, cada um dos 200 lotes aqui eu vendo por 300 mil. É muito mais fácil ele vender um lote de 300 mil do que vender um lote de 6 milhões, concorda? E aí, o cara, em vez de ele ganhar lá 6 milhões, ele vai poder ter um ganho de quanto? Sei lá, muito maior, muito mais. Ele tem um potencial de ganho Eu não tenho expertise de loteamento, nunca construí. O que eu construo são condomínios, né, ou casas para aluguel, para venda, mas a gente entende ali pelo menos alguma coisa, por mais que eu não tenha essa expertise. O loteamento, ele dá
grana, tá? Quem mexe com loteamento ganha muito, mas muito dinheiro mesmo. Agora, gente, o que acontece? Vamos lá, vocês estão por aí, não? Não sei se a conexão está falhando. Vamos lá, vamos voltar aqui. Continuando, é ao vivo. E do nosso jeitão mesmo, tá valendo. E aí o que acontece? A pessoa, quando ela faz um loteamento clandestino, e ela pica lá 300 lotes, 100 lotes, vende cada um, 200 lotes, vende cada um por 300 mil, ou sei lá, deu para entender o exemplo, né? E aí o que acontece? O cara ele tem um potencial de ganho muito maior. E aí, quando ele tem um potencial de ganho maior, o que acontece? Ele vai picar esses lotes, vai passar máquina, lá chama o trator, vai abrir lá o terreno, porque ela vai falar, aqui eu vou fazer um lote desse lado, outro lote desse lado aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Ele vai distribuindo lá os 200 lotes dele, beleza? Aí o que acontece? O pessoal começa a comprar. Aí começa a comprar, aí aquela rua que estava lá aberta, rua de terra, começa a ficar esburacada. Aí o cara vai lançar esgoto, lança esgoto assim aberto. O cara vai pedir uma luz e não consegue. Porque ali não é uma área particular, ali é uma área. Ali não é uma área particular, lá é uma fazenda muito grande, é uma área particular e que a pessoa dividiu e para ter lucro. E faz o quê? Larga a bucha para a prefeitura? O que a prefeitura tem a ver com isso? A pessoa começa a ter esses problemas de esgoto céu aberto, falta de iluminação, falta de asfalto, falta de drenagem, tratamento de esgoto, tudo mais, onde o pessoal vai reclamar na prefeitura. A prefeitura fala assim, filhão, o que eu tenho a ver com isso? Vai reclamar com o Mozart lá que vendeu esse lote aí para você, tá? E aí, por isso que lá na Lei 6766, ele fala, por esse motivo, que fala que é crime contra a administração pública. Porque se o negócio depois está consolidado e tudo mais, a prefeitura muitas vezes acaba tendo que... Oh, meu Deus, vamos lá, moça, é assim, tá? Se ficou alguma coisa que você entender, você manda aí que a gente pergunta. Eu vim aqui mais para dentro da área aqui, né? Tem as paredes aqui, ó, me protegendo do vento. Mas vamos lá. Quando a gente tem... que eu estava falando aqui para vocês. A gente tem um loteamento clandestino, a pessoa pega, pica para vender mais rápido, para vender ela tem um potencial de ganho maior, mas ela vai ter que fazer toda a infraestrutura, fazer lá o asfalto, rede de esgoto, drenagem, iluminação e tal, para doar para a prefeitura, e a prefeitura aí sim autoriza a pessoa a esse loteamento e aí autoriza a pessoa a comercializar esses lotes, legal? E aí, gente, o que acontece? Se a pessoa não faz isso, larga a bucha para a prefeitura ela pode entrar com uma ação, Ministério Público, contra o loteador e tudo mais. E eu te falo, aqui em São Roque já tem cara que foi em cana por conta disso. Lá em Minas, a gente está acompanhando um caso também que o cara tá assim, em vias de entrar em cana por conta disso. Ah, mas eu não sabia, todo mundo faz e tal. Você chegar no banco, gritar, é um assalto, a polícia vem e te pega. Ah, policial, eu não sabia que era errado roubar o banco. Adianta? Não adianta. Então você vai cometer um crime contra a lei de parcelamento do solo, a lei 6766, e vai falar assim, ô seu delegado, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Fião, mas você fez. Não podia, então procurasse um profissional responsável para fazer esse processo para você. E aí, nesse caso, um loteamento clandestino, tá? Que era o que eu apostaria no caso da pergunta que me mandaram. O que acontece? Você vai ter ali duas saídas, tá? Para você regularizar um loteamento clandestino. Ou através da regularização fundiária, tá? A lei da REURB, ou então através de uma ação de uso capião. Mas ali a gente tem um lote de 80 metros quadrados, não segue o módulo mínimo e tal. Gente, uso capião, tá bom? Uso capião não tem problema. Uso capião, gente, você acha que ela serve em várias situações. Existem vários tipos de uso capião. Entre eles, o uso capião extraordinário, que a pessoa não tem nem que comprovar a boa-fé dela de... né, a boa-fé dela de ter feito a aquisição daquele lote.
Ou seja, terreno grilado mesmo. O cara pegou e invadiu lá um terreno e ele tá lá de posse, que é o critério da usucapião, ele tá lá de posse daquele terreno, e aí, se ele tá de posse do terreno, passa lá o tempo, lapso temporal, animus domini, posse mansa e pacífica, lapso temporal de forma ininterrupta, tem lá os critérios, e aí, o que acontece? A pessoa ela tem o direito de entrar com a ação da usucapião. Quando ela entra com a ação da usucapião, de forma extraordinária, ela não vai ter que falar, ela pode então ter invadido, ela pode não ter nenhum contrato, nenhuma escritura para ela entrar ali. Você entende? E aí, vamos lá então, o cara que invadiu, você acha que o cara que ele vai invadir uma área de terreno, ele vai falar assim, deixa eu pesquisar aqui no documento, correr atrás aqui para eu ver onde que é a divisa aqui desse lote exatamente? Que nada. O cara sai cercando tudo, pega um pedaço de um lote aqui, entra um bico no terreno do outro, um bico no terreno do outro, documentação, e o cara tá lá e ninguém reclamou, e passa o tempo, o cara consegue entrar com a usucapião da área que de fato está lá consolidada. Legal? Vamos lá, o Mozart mandou aqui, ó. Não adianta querer me contratar para tirar da cadeia. Atuo somente no imobiliário. É isso aí. Você sabe que tem um amigo nosso, né? A esposa minha é advogada, é colega tua, né, moça? E ela mexe bem com essa parte imobiliária, enfim. Ela mexia muito bem trabalhista, aí ela migrou totalmente para imobiliário porque ela viu que realmente era um negócio interessante, né? Mas a gente tem uns colegas aqui que mais um marido, né? Ele mexe com essa parte criminal. E ele falou um negócio que eu achei sensacional, faz muito sentido. Ele falou, sabe o que é o complicado do criminal? É que a pessoa, ela mistura, ela confunde a culpa dela com a tua competência. Então o cara pega e faz lá, vai lá, matou alguém. E aí o cara vai lá, chama, ô Mozart, viu, deu B.O. aqui, ó, a polícia me pegou. Aí o Mozart vai lá, tal, não consegue, ou reduz a pena lá do cara. Aí vai falar, pô Mozart, mas pera lá, você não me tirou da cadeia. Meu, você tá errado. A gente vai trabalhar aí, te defender para tentar minimizar, é assim ou não é, Mozart? Tá? E aí, quando você fala aí do criminal, você já tem essa confusão aí, o pessoal confunde a culpa com a tua competência. Legal? Isso daí acontece. Tá? Mas não é minha área, eu não posso falar aqui pelos colegas advogados, eu só vejo do que a gente bate papo aqui, né, em volta da mesa, né, que batendo papo, é assim mesmo. Legal, gente? Mas, situação, você tem um cliente, você que é arquiteto, você que é engenheiro, tem um cliente, o cliente chegou com você falando, Igor, eu comprei, ó, eu tenho aqui esse papel aqui, ó, que eu comprei o terreno, um contrato particular. Tá? Então a pessoa tem posse. E agora eu quero documentar, porque eu quero começar a construir e tudo mais. Fala assim, viu? Pera lá. Cadê o documento? Não, só tenho isso. Não, só tenho isso. Então pera lá, vamos entender o que é. Não, eu comprei ali 80 metros. Acende a antena, né? Liga a antena. 80 metros? Opa, o Igor falou lá que não atende a legislação mínima. A área mínima da legislação. Então, deixa eu investigar isso daqui mais a fundo. O que é? Aí, o que vai acontecer? Você vai chegar numa conclusão. Por exemplo, eu falo pelo expertise, tá? Não dá pra gente ter um pré-julgamento de falar pra pessoa assim. A gente sempre tem o cuidado de pegar e analisar caso a caso, tá? E aí a gente fala pra pessoa, olha, você vai ter que entrar com um processo de usucapião. O usucapião, gente, é uma... E aí você vai falar, olha, usucapião, você faz? Não, eu não faço porque a usucapião, ela é feita pelos nossos colegas advogados, tá? Tem o Mozart lá, tem a Daniela aqui em São Roque que faz o usucapião, tá? E aí você chama, lá o Mozart chama a Dani aqui para regularizar, e ela vai pegar e vai fazer o processo da usucapião, seja administrativo ou judicial. O administrativo que é feito em cartório existe? Existe. Precisa de advogado? Se eu não vou judicializar, para que advogado? Precisa. Tá? Precisa sim. O advogado, é a competência dele fazer. Nós, arquitetos e engenheiros, não podemos fazer. Claro que é interessante você, pelo menos, entender ali o que ficaria ali né, do processo. Mas viu, é uma área ali que era uma área da prefeitura. Eita, pera lá, é área pública? Se é área pública, nem o usucapião vai dar.
tá? Então, é assim, estou trazendo isso só para ilustrar algumas variações que podem ter, e aí é claro que a gente vai analisar caso a caso para passar o diagnóstico para o cliente. E aí tem aí o Mozart, tem a Dani aí para fazer a parceria aí, caso precise, nessa área imobiliária. E, gente, não tem problema nenhum em indicar profissional algum. Não tenho. A gente tem que dividir para somar, é isso mesmo, a gente ajuda. Tem com certeza, Mozart mexe com a área imobiliária. Com certeza, ele se depara com alguma situação que chega para ele no escritório e aí ele precisa regularizar esse imóvel na prefeitura também, essa construção. E se não está fazendo, Mozart, tá? Merece um puxão de orelha, porque você deveria oferecer isso para o cliente. De repente, você tem até alguma participação nesse serviço também. Tá? Você está trabalhando ali como vendedor para um arquiteto, faz uma parceria, pô. Parceria boa é quando todo mundo ganha. Ah, não, cara, me passa. Às vezes acontece, tem muitos profissionais que falam assim, não, Igor, pô, você já passa muito serviço para mim, eu passo para você e um ajuda o outro, é isso mesmo. Tá? E você nem entra com uma comissão, mas às vezes não tem problema também em dar uma comissãozinha não, porque, pô, a gente está trabalhando, está vivendo daquilo, nosso interesse é trabalhar, a gente gosta de trabalhar, precisa trabalhar, né? Então, é bom que o pessoal incentivar para passar bastante serviço mesmo, tá? Então, meu pensamento, tá bom? Gente, isso, tá bom? Lote mínimo, 80 metros quadrados. Só vou contar um caso aqui para vocês, real. Uma vez eu fiz foi até deixa eu ver se dá para eu ver daqui, acho que não, que é lá do outro lado da cidade. Eu fiz uns prédios aqui para cliente, né, para investidor. Um grupo de investidores, pessoal de São Paulo e tal. Acho que não vai dar para mostrar. Eu fiz um projeto de um prédio, 2 prédios para um grupo de investidores. E aí, na frente, eu peguei um outro projeto para fazer, que a senhorinha falou assim para mim, Igor, aqui já passaram, eu não lembro quantos. Ah, mas já passaram aqui, com certeza mais de 5. Engenheiro, arquiteto, e pô, ninguém me atende. E a senhorinha bacana, sabe? Aí eu falei assim, ô dona Neuza, viu, vamos fazer uma coisa? Não tem problema, eu vou aí no prédio e tal, eu dou uma passadinha aí, bato um papo contigo, mas eu vou te falar o que está acontecendo, porque o pessoal está sumindo, porque não é normal. Alguma bucha tem. Ah, não, então vem cá, filho. Aí fui lá, tomei um café lá com a dona Neuza, e ela falou assim, não, Igor, olha, eu tenho esse lote aqui do lado da minha casa, e que eu quero fazer a casa pro meu filho, que meu filho vai casar e tal, e aí eu quero fazer uma casinha para ele. Ah, beleza, dona Neuza, o que você quer? Ah, eu quero uma casa, né? Na época que eu fazia projetos ainda de construção, né, gente, isso. E aí, fala, eu quero uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, na sala tem que ter piano, porque meu filho toca em casamento, piano, que tal, e aí tem que ter 3 quartos, enfim. Tá bom, dona Neuza, cadê a tua matrícula? Não, esse é o documento. Não, aqui ó, tem um cadastro prefeitura, 100 metros quadrados. Falei, dona Neuza, deixa eu te contar uma coisa. 100 metros não está atendendo essa legislação. Tá? Exatamente a pergunta que me mandaram. Você não tem documento dela? Tenho sim, Igor, tenho sim. Eu falei, não, a prefeitura não é documento. Não, mas eu tenho certeza que eu tenho. Tá? Eu falei, eu não tenho. Olha o pré-julgamento, que a gente tem que tomar cuidado. Não tem, ela tem, não tem. Ela pega e me tira uma matrícula e me dá. Tá aqui, ó, a matrícula no meu terreno com 100 metros quadrados. Aí você fala assim, ué, Igor, mas pera lá, você tá falando aqui, tem uma hora na minha cabeça que não dá documentação. E daí tem que entrar, só que eu te falei, tem que entrar com a uso capião. O que a dona Neuza fez? Entrou com a uso capião dos 100 metros quadrados e saiu um terreno de 10 por 10, exato, um quadradinho, 10 por 10, de 100 metros quadrados, perfeitamente matriculado, porque ela documentou através de uma ação de uso capião, que não tem que respeitar o módulo mínimo de construção. Vamos ver aqui, ó, aqui o Moza comentou, opa, sempre ofereço meus parceiros são arquitetos e engenheiros. Maravilha, isso aí. Tenho até meu capacete para acompanhar meus parceiros quando fazem as medições. Gera mais credibilidade para os clientes. É isso aí. É isso mesmo. Tá? É bacana, mano. A gente fala, né? O arquiteto não pisa mais no barro, daí trabalha com regularização. Imagina só advogado. Aí que pisar no barro aí é advogado raiz mesmo, viu? Tá? Mas aí o que acontece? Você
Aí imagina só, eu falei, dona Neuza, não, legal, você tem matrícula realmente, né? Queimando a cara, que eu falei que não tinha. Falei, você tem, mas era os campeão, tá certo, né? Senão eu já ia te recomendar. Acho que eu nem tava com a Dani ainda. Não tava nessa época, senão eu já tinha oferecido ali o serviço dela, né? Também. E aí, gente, o que aconteceu? Falei, dona Neuza, olha, 100 metros quadrados, deixa eu te falar, 10 por 10, aqui você tem que deixar 5 metros de frente, 3 de fundos, 1,5 lateral. Então imagina, você vai ter 5 de frente, 3 de fundos, tira ali 8 metros. Você vai ter uma faixa de 2 metros para construir. Em largura, são 10 metros, tem que tirar 1,5 de pelo menos um dos lados. Você tem 8 metros e meio. Então, 8,5 vezes 2, você vai ter ali 17 metros quadrados para você construir. E olha, uma casa aqui, 17 metros quadrados, você consegue fazer às vezes uma sala, ou uma suíte, mas assim, não cabe uma casa com 3 quartos, sala e tal. Mas não, porque, poxa vida, eu quero fazer e tal. Falei, então tá, peraí. Aí nesse caso foi até bem legal, porque aí a gente correu atrás justamente por entender sobre legislação, tá? De documentação, a gente conseguiu uma brecha que aqui na lei municipal falava que quando a maioria dos imóveis já são construídos com recuo menor, você ganha o direito de uso. A gente conseguiu comprovar isso, ganhei mais 1 metro lá para dona Neuza. Então fiquei lá uma área de 3,5 3 metros por 8,5. Melhorou um pouquinho. E aí a gente fez uma casinha lá para ela de 3 andares para caber tudo. Tá? Mas, enfim, só contando casa aqui para ilustrar, porque acontecem lotes menores do que a área. E agora vocês, através dessa live, já sabem aí como é o caminho das pedras para você resolver. Legal, gente? Então, pessoal, é isso. Obrigado aí pela companhia na nossa live de hoje. A gente se encontra novamente na quarta-feira, se Deus quiser. Legal? Lembrando que a gente fez essa semana agora que passou, a nossa semana Arcade 10K, que é uma semana com 3 aulas, tá? Onde a gente falou sobre como arquitetos e engenheiros podem chegar aos mais de 10 mil reais mensais. Igor, mas é parte técnica de regularização? Sim, eu falo da parte técnica de regularização, porque se eu tenho um objetivo para eu chegar em algum lugar, qual que é o melhor caminho para eu ir lá? Adianta eu querer ir para a Lua e ter uma bicicleta? Posso ter uma Ferrari, mas é o veículo certo para eu chegar lá na Lua? Não é. Entendeu? E se eu tiver que ir ali no mercado, um foguete, é o veículo certo para eu chegar lá? O foguete tem uma baita de uma potência, mas não chega também ali no mercado. Faz sentido? E aí, por que eu falo regularização? Porque foi a melhor decisão profissional que eu tomei na minha vida, de verdade, tá, gente? Pra falar pra vocês que, assim, mudou totalmente minha vida. Tá? E aí, assim, com isso, seguramente você consegue fazer um salário de 10 mil ou muito mais, tá? Muito mais mesmo. Depende aí da tua dedicação, depende de vários fatores, mas eu acredito que esses 10K já 10 mil já é um valor bem acima do que a maioria dos profissionais conseguem tirar. Muitos não chegam nem ao piso da categoria, quanto mais um salário de 5 dígitos, né? Então, por isso que a gente fala isso. É o melhor veículo para você chegar a um salário desses. Igor, mas só a parte técnica adianta? Não, é imprescindível você saber a parte técnica, que é o melhor caminho para você ter esse resultado. Mas você também precisa ter outros conhecimentos. Como que você vai captar um cliente? Onde que o cliente da regularização está? Você tem 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Você acha que você não está conseguindo cliente porque você não está sabendo trabalhar? Isso é parte técnica? Não é uma parte, pode até ser, mas é uma parte mais de gestão, parte de escritório. Então a gente traz isso também dentro do nosso treinamento, tá? Para capacitar os profissionais aí a quererem. E por que eu estou falando isso para vocês? As aulas, elas estão disponíveis. Vai lá no link da bio, você consegue assistir as 3 aulas, corre que ainda dá tempo. Elas vão ficar disponíveis até amanhã. Legal? E aí depois na segunda-feira a gente vai abrir as inscrições para quem quiser emergir, quiser entrar a fundo, mergulhar de cabeça aí no mundo da regularização de imóveis, ter um salário acima dos 5 dígitos. E olha só que bacana que a gente fez. A gente colocou lá, eu tenho o valor da proposta, vocês vão encontrar lá na segunda-feira, e eu falei para você o seguinte, você tem
eu vou te dar 3 meses para você pegar um cliente e pagar esse curso aqui. Tá? Você parcela lá em 12 vezes. E aí você vai ter eu vou te dar 3 meses para você estudar, pôr em prática e conseguir pelo menos um cliente. Por que um cliente, Igor? Porque com um cliente você já vai ter pago todo o investimento do curso e ainda ter colocado dinheiro no teu bolso e aprender a fazer esses valores para sempre, para toda a tua vida profissional. Se você não conseguir em 3 meses, eu vou fazer uma live contigo, a gente vai lá bater um papo no StreamYard, no Zoom, tá? E aí a gente vai fazer um bate-papo e aí eu vou falar assim, meu, o que está acontecendo? Vem cá, o que você está falhando? O que você precisa melhorar? E juntos a gente vai montar uma estratégia para você conseguir chegar nesse resultado, pelo menos de conquistar um cliente. Por que eu falo um cliente? Porque se você fizer um cliente, você vai estar destravando, você vai estar fazendo o processo já. E aí você consegue replicar depois. Se você não chegar nesse resultado mesmo assim, o que eu faço? Eu devolvo 100% do dinheiro que você investiu e ponho mais R$300 no meu bolso. Pô, gente, ou seja, risco zero aí para quem quiser realmente entrar no nosso treinamento. E a gente faz isso porque a gente realmente acredita no produto, assim como eu tive uma grande transformação na minha vida, assim como a Karina, logo no primeiro mês depois que ela fez o nosso treinamento, tá? Quando a gente ainda estava entregando ao vivo, ela já faturou ali em um único serviço um trabalho de 14 mil, né? Então é isso que motiva a gente, é isso que eu quero cada vez mais, ver mais e mais profissionais conseguindo viver bem da profissão e através da regularização de imóveis, beleza? A gente se vê na quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, gente, tchau, tchau, com Deus.